Em uma noite fria e chuvosa de outono, em Madrid, Ana aguardava, impaciente, por um táxi. Seus olhos estavam fixos no relógio de pulso, como se o tempo fosse seu inimigo mais cruel. Tudo o que ela desejava era chegar ao destino antes que a escuridão se tornasse mais densa, mais opressiva. Ela havia perdido muito mais do que poderia contar e a cada minuto que passava, a raiva em seu coração crescia. Quando o táxi finalmente parou diante dela, as luzes dos faróis iluminando brevemente o seu rosto, Ana subiu sem dizer uma palavra. O motorista, um homem de meia idade, olhou para ela pelo retrovisor, esperando um comando, mas ela apenas murmurou o endereço, sem emoção. Sabia para onde estava indo, e o mais importante, sabia o que precisava fazer. A viagem pela cidade parecia interminável. A cada curva, a cada rua estreita, o silêncio se tornava mais opressor. O motorista, que não parecia interessado em conversar, se concentrava na estrada, mas a tensão no ar era palpável. Ana observava a paisagem passar como se fosse um filme distante, um cenário do qual ela não fazia mais parte. Seus pensamentos estavam em outro lugar, mais profundos e sombrios. A vingança se tornará um objetivo absoluto em sua vida, uma força implacável que agora governava cada ação, cada pensamento. O que ela perderá não poderia ser recuperado, mas havia uma única forma de se redimir, fazer com que ele pagasse. Ela se lembrava do que ele fizera, das promessas quebradas, da dor que ele causou, e sabia que ninguém mais poderia fazer justiça. Era o destino dela ser a mensageira da sua ruína. O táxi se aproximava de um prédio antigo, uma construção de 3 andares que Ana reconhecia bem. Sua respiração se acelerou. A casa onde ele morava. Onde tudo acontecerá. Onde sua vida fora destruída. O motorista estacionou e ela pagou a corrida, mas não saiu imediatamente. Olhou para o edifício à sua frente, sentindo o peso das memórias a cada detalhe da fachada. A mulher que antes morava lá, aquela que confiava, aquela que amava, havia se tornado uma sombra do que fora. A vingança se tornará, então, uma necessidade, uma catarse. Ela apertou o botão da campainha com a determinação de quem já havia tomado sua decisão. O som da campainha ecoou pela entrada vazia, e o coração de Ana batia forte, como se seu destino estivesse sendo selado ali mesmo, naquele momento. Ana ficou parada diante da porta, hesitante por um momento. Sabia que nada seria como antes, e, apesar do frio que sentia, sua mente estava acesa, como se estivesse em um estado de transe. Dentro da casa, o homem que causará tudo o que havia destruído para ela estava se preparando para mais uma noite de aparente tranquilidade. Ele, que parecia imune às consequências de suas ações, não sabia que o passado estava prestes a cobrar o preço da sua crueldade. Ana, porém, não era mais a mulher que havia sido um dia. A dor que sentirá ao descobrir a traição, a mentira, a humilhação, a havia transformado. Ela já não tinha mais espaço para a tristeza ou a dúvida. Tudo o que restava era a necessidade de fazer justiça de sua própria maneira, de ser a punidora daquilo que não poderia ser corrigido de outra forma. Ela respirou fundo e tocou a campainha novamente, mais firme desta vez, como se com aquele gesto, estivesse confirmando a sentença que a mente de Ana já havia decretado. Ela sabia que ele jamais se lembraria de como começar a se afastar dela, de como se tornará ausente, desatento. Era um homem com poder, que jogava com as emoções das pessoas como se fosse um brinquedo. Mas ele não sabia que Ana não era mais a mulher vulnerável e apaixonada que ele conhecera. Ela tinha se reconstruído, e seu novo objetivo agora era destruí-lo, do mesmo jeito que ele a destruiu. A porta se abriu com um rangido baixo. Ele, ainda com a expressão confusa, olhou para ela. Não havia nenhum sinal de reconhecimento imediato em seus olhos. Era como se Ana fosse mais uma visitante qualquer, uma pessoa da qual ele não se lembrava, mas algo no fundo de seu olhar fez com que ele engolisse em seco. Você, ele começou, mas antes que pudesse terminar a frase, Ana entrou de uma vez, com uma calma que contrastava com a tempestade de emoções dentro dela. Ela observou a casa enquanto entrava, vendo os detalhes familiares que uma vez haviam sido acolhedores, mas que agora pareciam vazios e insignificantes. Tudo ali representava o que ele havia tirado dela, e ela se sentia como um espectro dentro da própria vida, pronta para buscar justiça por si mesma. "Eu preciso conversar com você", disse Ana, e a frieza em sua voz fez com que ele se sentisse desconfortável. Era como se a mulher que ele conhecera, aquela mulher vulnerável que amava e confiava, tivesse desaparecido, substituída por uma versão mais forte, mais sombria. Ele a olhou com os olhos estreitos, desconfiado, mas não perguntou mais nada. Ana sabia que ele não tinha mais controle sobre a situação.
Ela sabia que ele acreditava que as coisas poderiam voltar a ser como antes, que ele poderia manipulá-la novamente, mas ela não era mais a mesma mulher. Você nunca se importou com o que me fez, não é? Ana perguntou, seu tom penetrante e implacável. Ele deu um passo para trás, mas não falou nada. Ele sabia que ela estava certa. Ana deu um pequeno sorriso de canto de boca. Ela sabia o que ele estava pensando, que ela ainda tinha sentimentos por ele, que talvez estivesse ali para buscar uma reconciliação. Mas Ana não era mais uma mulher que buscava perdão ou entendimento. Ela tinha algo muito maior em mente. O que você fez não pode ser apagado. Ela continuou, com os olhos fixos nos dele. Mas eu posso fazer com que você pague por tudo o que fez. Ele se aproximou, tentando ignorar o medo crescente dentro de si, e tentou tocar o braço dela, como se isso fosse uma tentativa de reconciliação. Mas Ana o empurrou com força, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio por um momento. Ele a encarou, confuso, agora completamente ciente de que a mulher à sua frente não era mais alguém com quem ele pudesse brincar. Ela começou a falar, sem pressa, como se estivesse contando uma história. Mas era uma história que só ela conhecia, e agora ele teria que ouvi-la até o fim. Você me destruiu de dentro para fora. A mentira, a traição, você nunca soube a dor que causou, porque sempre teve poder para controlar a situação. Mas agora, quem está no controle sou eu. Ana virou-se para o canto da sala, onde uma mesa de escritório estava. Sobre ela, uma pequena foto deles dois, tirada em um dia de sol, antes que as mentiras surgissem. Ela olhou para a foto com uma tristeza profunda, mas logo seu olhar se endureceu novamente. A raiva se acendeu e a vingança se consolidou em seu coração. Ela se virou para ele. Eu vim aqui para fazer você pagar. O relógio na parede da sala parecia ter parado, os segundos intermináveis enquanto Ana e ele permaneciam ali, a tensão no ar tão densa quanto o silêncio. Ele estava nervoso agora, ciente de que algo não estava certo. As palavras de Ana haviam ficado gravadas em sua mente, mas ele não sabia como reagir. Para ele, ela ainda era uma mulher vulnerável, alguém que poderia ser manipulada com as palavras certas. Mas ele estava começando a perceber que ela não era mais a mulher que havia amado. Ela não queria perdão. Ela queria vingança. Ana sentia uma calmaria dentro de si, mas uma calmaria que precedia a tempestade. Ela não queria mais chorar. Não queria mais se sentir impotente. Ela queria vingança, sim, mas não qualquer vingança. Ela queria uma vingança que fosse justa. Algo que fizesse justiça à dor que ele causou e ao peso de todas as noites que ela passou sozinha, remoendo a perda e a traição. Ela sabia que ele ainda não entendia o que estava acontecendo. Para ele, a situação estava fora de controle, mas ele não sabia que a mulher que tinha na frente não temia mais nada. Não temia mais as palavras, nem as ameaças. Ele não sabia, mas Ana estava ali para ser sua justiça. Ana olhou para ele novamente, e pela primeira vez em muito tempo, uma dúvida passou pela sua mente. Era possível, ainda, resgatar algo? Ela realmente queria destruir tudo o que restava de um passado que, de alguma forma, ainda tinha laços afetivos. Os olhos dele brilharam com uma tentativa de persuasão. Ele se aproximou novamente, sua voz suave, mas com um tom de urgência. Ana, por favor, você não sabe o que está fazendo. Não deixe o ódio tomar conta de você. Eu posso mudar. Nós podemos mudar isso. Aquelas palavras a atingiram como um raio. Ela podia sentir o veneno da mentira ali, nas entrelinhas. Ele estava tentando manipular de novo. Ele não a via mais como uma mulher em busca de respostas, mas como uma criança perdida, que ainda precisava de conselhos e salvação. Mas Ana não queria mais ser salva por ele. Ela não queria mais ser a vítima. E então, o momento que ela tanto temia aconteceu. Algo dentro de Ana, que ela não sabia que ainda existia, começou a emergir. Uma memória, talvez. A lembrança dos dias em que se amavam, quando o futuro parecia brilhante e ela acreditava nas promessas que ele fizera. Por um breve segundo, ela sentiu uma leve compaixão por ele. Talvez ele estivesse falando a verdade. Talvez as coisas pudessem ser diferentes. Mas ela rapidamente afastou esses pensamentos. Ele não merecia sua compaixão. Ele não merecia mais nada dela. Ele destruiu tudo. Destruiu a mulher que ela foi e a vida que ela imaginara. Ana estava prestes a se perder naquele momento, naquela memória que ressurgiu sem aviso, quando uma força inesperada dentro dela fez parar. Ela se lembrou da razão pela qual estava ali, o que a trouxe até aquele ponto, e o que ela realmente queria. Vingança? Ou uma chance de recomeçar? Ela olhou para ele, mais uma vez, com uma mistura de raiva e tristeza.
Sua vingança estava pronta, mas seu coração estava vacilando. Ele havia destruído a mulher que ela foi, mas agora ela era uma mulher nova, com poder e com uma escolha nas mãos. Ela poderia destruir ele, assim como ele a destruiu. Mas isso a faria realmente feliz? Isso apagaria a dor que ela sentia? A dúvida que se instalou dentro de Ana não durou muito tempo. Ela lembrou-se da dor, da solidão, das noites sem fim em que ela desejou que ele tivesse pelo menos um remorso, um arrependimento genuíno. Mas não. Ele continuava sendo quem sempre fora: manipulador, insensível, egoísta. O que ele não sabia era que Ana não precisava mais dele para se sentir completa. Ela não precisava mais de vingança para ser forte. Ela era forte por si mesma. Ela era mais forte do que ele jamais poderia imaginar. E a decisão, por fim, foi tomada. Ela não o destruiria. Ela o deixaria se afogar em seu próprio egoísmo. Ela deu um passo para trás, e suas palavras, quando finalmente vieram, foram serenas. Eu não vou mais te destruir. Você já se destruiu sozinho. A vingança que você tanto teme não vem de mim. Ela vem de você. Eu já sou livre. Ele a olhou atônito, sem palavras, sem saber o que dizer ou fazer. Ana respirou fundo, sentindo-se pela primeira vez em anos, em paz consigo mesma. Ela não precisava mais dele, nem da dor. Ela se levantaria sozinha. E ao sair pela porta, ela não olhou para trás. Porque, no final das contas, a vingança de Ana era deixar ele para trás, para que ele enfrentasse a si mesmo. Quando Ana saiu da casa dele, uma sensação de leveza tomou conta de seu corpo, como se um fardo imenso tivesse sido retirado de suas costas. Ela andava pelas ruas, os passos mais firmes do que nunca, como se estivesse trilhando uma nova jornada, uma onde a vingança não fosse mais necessária para curar sua alma. Ela sabia que as cicatrizes permaneceriam, mas a dor já não a dominava mais. Havia algo mais forte dentro dela, algo que ela havia encontrado ao longo dessa travessia, sua verdadeira força. Ela nunca imaginou que a vingança fosse tão vazia. Durante meses, acreditou que precisaria fazer ele pagar por tudo, que ele precisaria sentir a mesma dor que ela sentiu. Mas quando enfrentou aquela escolha, ao olhar nos olhos dele, sentir aquele vazio que ele carregava, algo dentro dela mudou. Ela percebeu que, no fundo, ele nunca poderia pagar o suficiente para curar o que ele havia feito. Ele nunca entenderia. Ana parou na praça onde costumava sentar nos dias felizes, antes da traição. Olhou para o céu, sentindo um vento suave acariciar seu rosto, como um sussurro do universo, como se tudo estivesse finalmente se encaixando. Ela não precisava mais da aprovação dele. Ela não precisava mais de nada dele. Ela só precisava de si mesma. Foi quando ela ouviu um som familiar. Era o telefone que tocava, e ao ver o nome na tela, o coração de Ana deu um salto. Era um número que ela não esperava ver novamente. Era de Clara, sua amiga mais próxima, que sempre esteve ao seu lado. Ana hesitou por um momento antes de atender, mas, ao ouvir a voz de Clara, algo em seu peito se aquecia. Oi, Ana. Eu ouvi falar o que aconteceu. E, preciso dizer que estou orgulhosa de você. Eu sei o quanto foi difícil, mas você foi forte. Você tomou a decisão certa. Você é mais forte do que pensa. Aquelas palavras chegaram até Ana como um abraço caloroso, algo que ela não sabia que precisava até aquele momento. As palavras de Clara eram simples, mas carregavam um poder imenso. Elas lhe deram a certeza de que, apesar de tudo que passou, ela ainda era capaz de escolher o seu próprio destino. Não mais sob o peso de um passado amargo, mas sob a luz de sua própria força. Eu sei, Clara. Eu não preciso mais dele para ser feliz. Eu não preciso mais da vingança para seguir em frente. Eu me libertei. E agora, estou pronta para recomeçar. As palavras flutuaram no ar e, com elas, veio uma sensação de paz. Ana não sabia o que o futuro lhe reservava, mas naquele momento, ela estava em paz com o passado e pronta para seguir em frente. Sabia que o caminho seria longo, mas ela não tinha mais medo. Ela não estava mais sozinha. A verdadeira liberdade vinha de dentro. Com o telefone ainda na mão, Ana olhou para o horizonte. Sentia que estava olhando para um novo capítulo da sua vida. Ela já não precisava mais carregar o peso da vingança. Ela já não precisava mais da dor que o passado lhe trouxe. A verdadeira força estava em seguir em frente, na escolha de se libertar daquilo que a consumia, na escolha de começar novamente, não mais pela vingança, mas pela sua própria redenção. Ana se mudou para uma nova cidade meses depois, em busca de um novo começo. Não foi fácil. Ela enfrentou dias difíceis, noites em claro, mas a cada dia,
ela se fortalecia mais. Ela sabia que a vingança nunca teria curado suas feridas. Só o tempo e a vontade de recomeçar seriam capazes de fazer isso. Com o tempo, ela reconstruiu sua vida, cercada de novos amigos e novas possibilidades. Aprendeu a amar a si mesma novamente, a confiar nas pessoas e, mais importante, a viver sem o peso da dor que a havia consumido por tanto tempo. E enquanto o passado nunca desapareceria completamente, Ana agora sabia que ele não precisava mais definir seu futuro. Ela havia encontrado algo mais valioso que a vingança: a paz interior, a capacidade de seguir em frente e a força para escolher seu próprio destino. Ela sabia que a verdadeira vingança não estava em destruir os outros, mas em se destruir a si mesma, se deixando consumir pela dor. E Ana escolheu não ser mais escrava dessa dor. Ela era livre. E isso, para ela, era mais do que suficiente. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre os desafios que enfrentamos no caminho da vingança e da libertação, compartilhe nos comentários como você tem lidado com suas próprias escolhas. Você já se libertou de algo que te consumia? Como a paz interior pode transformar sua jornada? Deixe seu pensamento abaixo. E se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo inspirador como esse. Não deixe de conferir o link na descrição para se aprofundar ainda mais em histórias de superação e escolha. Juntos, podemos encontrar a força para recomeçar.